a snow white dove, God sent His pure sweet love, a son from above, on the wings of a dove. No, I have drifted on the flood many days. He searched for a land in various ways. Trouble he answered, but not from above. God gave him His Son on the wings of a dove. De uma pomba branca, o amor doce e puro Ele manda, o sinal lá do alto, nas asas de uma pomba branca. Noé sobre as águas, muitos dias passou. Buscava a terra, Noé encontrou. Teve muitos problemas, porém não do alto. Deus lhe deu um sinal nas asas de uma pomba, Nas asas de uma pomba branca, o amor doce e puro Ele manda, o sinal lá do alto. Nas asas de uma pomba branca, Jesus, nosso Salvador, veio à terra um dia, no estábulo nasceu, na manjedoura dormia. Aqui foi rejeitado, mas não lá de cima. Deus nos deu um sinal nas asas de uma pomba. nas asas de uma pomba branca, o amor doce e puro Ele manda, o sinal lá do alto. Nas asas de uma pomba branca. Mesmo tendo sofrido, de males padecido, busquei minha cura, de noite e de dia. Ele não esqueceu, e o Pai lá de cima, Ele um sinal nos deu nas asas de uma pomba. Nas asas de uma pomba branca, o amor doce e puro Ele manda, o sinal lá do alto. Nas asas de uma pomba branca, o sinal lá do alto. Nas asas de uma pomba branca. Deus abençoe os irmãos, no nome
do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus os abençoe. A graça de Deus nos traz mais uma vez para essa transmissão abençoada que Deus tem permitido através deste meio que Ele mesmo está provendo para nós. E eu sou grato a Deus. Confesso aos irmãos que estou com o meu coração cheio de alegria por mais uma vez poder estar aqui com os irmãos nessa oportunidade. Nós tentamos visualizar a igreja, mas não deu para a gente testar tudo, mas essa semana a gente vai testar e com fé em Deus, a partir da semana que vem, eu também consigo visualizar a igreja e a igreja também ver. E aí, depois da leitura pode até cantar um hino, que aí eu vou conseguir ver também o hino cantado. Mas eu quero, antes de nós lermos a Bíblia, nós vamos ler em São João, capítulo 16, do verso 12 ao 15. É a nossa leitura de hoje. A mensagem que está em apreço é a mensagem Espírito da Verdade. E nós vamos meditar nela daqui a pouquinho. Eu quero antes dar umas notas para a gente poder começar. Essa transmissão, irmãos, sempre orem a Deus para que Deus possa manter. Eu confesso para os irmãos que foi uma inspiração indo aí para Santo Antônio do Amparo. Deus me inspirou, inspirou a isso. Ele falou no meu coração assim: eu te dei toda a estrutura, através dos dízimos, das ofertas, dos irmãos, de todos os irmãos daqui, dos irmãos que nos acompanham também. O Rogério com certeza está acompanhando e outros irmãos que nos acompanham juntamente com ele. Deus os abençoe. E isso veio no meu coração. Deus te deu toda uma estrutura que antes eu não tinha e agora Deus deu para a graça, para a honra e glória dele. Então vamos aproveitar este momento juntos, apreciando essa mensagem. Estou muito alegre mesmo, muito feliz. Então vamos nos colocar de pé. Nós vamos ler a Escritura. São João, no seu capítulo 16, do verso 12 até o versículo 15. E diz assim: Ainda não tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Amado Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos reunindo na Tua casa para falar da Tua palavra, Senhor. Guia os nossos corações, nos inspire, Senhor. Nós não temos nada de nós mesmos, somos apenas auxiliares do Teu profeta, que já deixou a mensagem pregada para nós, e nós somos carteiros entregando a mensagem para os Teus eleitos. Cure o enfermo, Senhor. Ajude o necessitado. Se entrou alguém aqui, ó Pai, com um pedido especial, que o Senhor possa concedê-lo enquanto ele ouve a Tua palavra, porque Tu disseste, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade liberta, Senhor, da enfermidade. A verdade liberta, Senhor, das perturbações da mente. A verdade liberta, Senhor, deste mundo cheio de pressões. No nome do Senhor Jesus Cristo, com remissão dos nossos pecados, nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor Jesus. Amém. Podeis vos assentar. Nós vamos então ler a mensagem
Todos estão aí com a mensagem, Espírito da Verdade. Nós vamos ler, então, alguns parágrafos desta mensagem, como nós temos feito, e depois nós voltamos comentando, comendo devagarinho, comendo juntos esta mensagem, nós aí juntos. Então vamos iniciar no parágrafo 33. Vamos iniciar aí no parágrafo 33. Creio que todos estão com a mensagem, Todos estão com a mensagem aí. Então vamos iniciar no parágrafo 33, mensagem Espírito da Verdade. Mas a Bíblia diz, quando ele é um pronome pessoal, Quando ele, a pessoa, Espírito Santo, Deus vier, ele revelará a vocês todas as coisas que eu lhes digo. Então, você veja, não há outra maneira de saber o que é a verdade. Somente você não pode obtê-la pela cultura, pela experiência do seminário. Você só vai conseguir pelo Espírito Santo. Ele é o único que foi enviado para revelar isso. Então, ele também disse, e ele lhes mostrará as coisas por vir. Agora, em Hebreus, no capítulo 1, diz, Deus, muitas vezes e de diversas maneiras, falou aos pais através dos profetas, mas nesses últimos dias, por seu Filho Jesus Cristo. É o Espírito Santo tomando posse, ou melhor, tomando posse da igreja para operar Cristo na igreja. Então você se torna como ele foi. Ele se torna como você era, para que então você pudesse se tornar como ele. Ele se torna você para que você possa se tornar ele. Esta está acima do entendimento. Não há como explicá-lo e não tente, apenas aceite-o. E ele falou, e isso estabelece tudo. Apenas diga que está certo e creia. Agora, como jovem cristão, sempre fiz esta declaração. Fiquei feliz por Deus ter me agarrado antes da igreja. É difícil dizer o que eu teria sido, mas eu estava agradecido pela liderança e pelo contato direto com que o Espírito Santo recrutou minha vida antes de eu me render a ela. Pois como um garoto, eu sabia que havia algo. Ele havia me falado e eu falado com ele. Ele falou de volta a mim e comecei a notar que as coisas que ele me disse, como um garoto, começavam a acontecer exatamente da maneira que ele disse que aconteceria. Então eu sabia que tinha que ser a verdade. Agora, sou um homem velho e eu nunca tive uma vez e posso chamar o mundo para uma parada e perguntar a eles, coloquem o dedo em uma coisa que ele já me disse, como assim diz o Senhor, no nome do Senhor, senão o que foi absolutamente a verdade e fato, e que veio a acontecer, dentre milhares de vezes, milhares de coisas. Para que estou dizendo isso? Veja, eu coloquei todos nós como poeira vulcânica, mas esta é a promessa da palavra de Deus. Portanto, não posso ter confiança em mim mesmo. Você não pode confiar em si mesmo, mas juntos podemos ter confiança naquele que nos tomou. O Espírito Santo tem nos tomado. Nós devemos ter confiança nele. E quando colocamos nossa confiança nele, os resultados chegam. Seria fora da razão para mim tentar.
até mesmo arranhar a superfície e contar-lhes algumas das coisas que o Espírito Santo fez em minha própria vida, fragmentadas, meus dias. Eu digo isto com a sua Bíblia aberta, sua palavra, e isso é o que ele é a palavra. Veja, esta semente aqui entra na cinza vulcânica, na forma de um ser espiritual. Deus entra como espírito e opera através das cinzas. Então não é o homem, é Deus. E se eu me assentasse e tivesse tempo para escrever as coisas que vi, faria um volume de livros. E pensar nisso com 53 anos de idade, e posso dizer diante de Deus, de sua igreja e da Bíblia, na presença deste grupo, que eu não vi uma vez que ele falhasse, perfeitamente no alvo todas as vezes, com exceção de outro dia, quando vim para o Ocidente. Vocês tocaram a fita, muitos de vocês, eu acho, e vocês entendem. Eu não sei o que é, estou esperando, eu estou aqui agora, e não sei porquê, eu estou aguardando. Pode ser a minha hora de ir para casa, parece muito assim. Se for, haverá alguém depois de mim que levará a mensagem adiante. Ele será uma pessoa estranha, mas ele se levantará depois disso e levará a mensagem adiante. E vocês ouçam, enquanto for escritura, fiquem com ela. Se não for, vem outra porção agora, pois creio que estamos vivendo nos últimos dias e estou agradecido por ter vivido neste dia. Eu não trocaria este dia por nenhum dia. Este é o dia mais glorioso que já existiu na terra. Não há outro dia que tenha sido tomado como este dia. O que seria se Moisés, Elias, Paulo, Silas, aqueles grandes heróis da fé, nos dias passados, pudessem se levantar e pegarem um livro de história e verem acontecer exatamente o que eles profetizaram e verem onde estamos agora? Ora, eles teriam na cadeia em uma hora, certamente. Eles seriam como um homem selvagem, subindo e descendo as ruas, tão duro quanto pudessem, fazendo explodir o evangelho. O tempo está próximo, o tempo está próximo. Então vemos esta noite que estamos muito perto da glória de Deus. Mas eu gostaria de repassar apenas um instante para fazer com que a igreja... A propósito, Billy Paul distribuiu cartões de orações nesta noite, hoje à noite. Eu acabei de chegar de Tucson há alguns minutos. Alguém diz sim, ele distribuiu cartões. Agora, essa será uma maneira terrível de tentar trazê-los. Nós vamos tentar. Não demorarei muito, apenas dando testemunho sobre a Escritura. Que Cristo mantenha todas as suas palavras. Ele tem que manter. Ele tem que fazê-lo, vem? Eu não tenho que fazer isso. Eu sou um mortal, sujeito a erros. Ele é imortal, infalível. Ele tem que manter a sua, vem? Mas eu não tenho que manter a minha. Você não precisa manter a sua. Mas ele tem que manter. Isso não faz algo a você ao saber que ele está absolutamente ligado à sua palavra? Isso não faz algo em você? E nesta semana, como nós vimos através da Bíblia, como aqueles profetas e patriarcas, e cada vez mostramos que quando a igreja se afastou disso, Deus enviou alguém e sacudiu de volta.
para essa palavra novamente, alinhando a igreja, melhor dizendo. Sempre foi. Essa é a política de Deus. Ele escolheu homens para fazer isso. Agora, se ele tivesse escolhido as estrelas para pregar o evangelho, isso teria sido feito há muito tempo atrás. Elas nunca sairiam da sua vontade. Se ele tivesse escolhido o sol para pregar ou os ventos para pregar, eles nunca sairiam da sua vontade. Vem? Graças a Deus. Nós fomos até o parágrafo 52. Agora nós vamos voltar a alguns parágrafos para meditarmos naquilo que nós lemos. Olha, como é maravilhoso, irmãos. Como que o profeta inicia aqui no parágrafo 34. Vamos meditar um pouquinho neste parágrafo 34. Então veja você, não há outra maneira de saber a verdade. Nós nunca vamos saber a verdade sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós nunca chegamos ao conhecimento da verdade. Quer acompanhar comigo na sua Bíblia? Abre a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Primeiro, carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12 e 13. 1 Coríntios, capítulo 2, melhor dizendo, versículo 12 e 13. Olha só o que Paulo diz. 12 e 13. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então, o profeta nos diz, não há outra maneira de saber o que é a verdade. E Paulo vem e diz assim, para que nós pudéssemos conhecer o que é dado gratuitamente por Deus. Então, nós não recebemos o Espírito do mundo. O Espírito do mundo, ele sabe das coisas do mundo. Ele fala das coisas do mundo, ele conhece as coisas do mundo, ele conhece a ciência, ele conhece a razão, ele conhece o bom senso, ele conhece o entendimento, mas não pode conhecer o Espírito da verdade. Por isso, não crê em cura divina, por isso, crê em Trindade, crê em Santíssima Trindade, porque eles não conseguem receber de Deus. Porque para você receber a verdade, você tem que ter o Espírito da verdade. Olha no versículo 13 o que o apóstolo Paulo fala. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana. Irmãos, como isso é profundo. Não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina. Quem que é o nosso ensinador? Quando o Senhor Jesus Cristo estava aqui na terra, ele ensinou os discípulos. Ele se assentou nos montes. Eu posso ver Jesus assentado em uma pedra, as pessoas todas assentadas ao redor, os pássaros cantando, o vento soprando, e então a gente poder... Volta um pouquinho aí na sua mente. Jesus assentado em uma pedra, o vento batendo, as pessoas ouvindo Jesus, ouvindo a Jesus pregar, a ensinar, Jesus falando para eles, orientando, Jesus à noite... Ei, irmão Ademilson Castro, irmão Daniel e a todos os irmãos que nos ouvem. Imagine só, Jesus ali em torno de uma fogueira, conversando com os discípulos, ensinando eles, conversando com a multidão, falando, não temas,
Irmãos, isso é muito grande. Quem não gostaria de estar lá com Jesus? Quando ele falou as suas palavras, quando ele ensinava, quem não gostaria de estar lá e vendo ele, ensinando? Isso acabou? Não, não acabou. Isso continua vivo através do Espírito da verdade, que é Cristo, que é Deus na igreja, como o irmão Brana falou no parágrafo anterior que nós lemos. Volta lá um pouquinho, é Cristo na igreja, o único que foi enviado. Sem esse Espírito da verdade, irmãos, não consegue. É por isso que tem gente criando doutrinas erradas. É por isso que tem pessoas que não conseguem alcançar porque estão com o espírito do mundo. Às vezes estão indo para a igreja. Estão lá na igreja. Assentados nos bancos, são dizimistas, mas não conseguem alcançar a revelação da verdade. Por quê? Porque não tem o Espírito da verdade, que é o Espírito de Cristo. O mesmo Espírito que estava lá, o mesmo Cristo que estava lá ensinando, orientando os discípulos, orientando os apóstolos, ensinando a multidão. É o mesmo Espírito que está hoje na igreja, em você como indivíduo. Quando fala igreja, não é 4 paredes. É o corpo de Cristo na terra. E Cristo ensinando o seu povo. Isso é profundo. O mesmo Cristo que estava ensinando lá, aqui em carne, é o mesmo Cristo que está ensinando hoje a sua igreja, revelando a palavra para os que são seus. Ainda no versículo 13. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com o que o Espírito ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Irmãos, é a maior dificuldade quando você tem um jugo desigual. É um jugo desigual. Às vezes você é espiritual, temente a Deus, tem esse espírito da verdade. Você vai falar com a outra pessoa, ela não tem. Ela está olhando para as coisas naturais. Apenas para as coisas naturais. Não está olhando para a coisa espiritual. Fica desnivelado, fica difícil. É o mais difícil que tem. E às vezes isso acontece dentro de casa. Você é espiritual, está tentando mostrar as coisas espirituais e você vê a dificuldade disso. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, o que é espiritual, entende das coisas espiritual. Mas o apóstolo Paulo diz o seguinte, no 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então, o que é espiritual, ele discerne tudo. Ele conhece todas as coisas, porque ele tem o Espírito de Deus, ele tem o Espírito da verdade, que está desde antes da fundação do mundo, que conhece todas as coisas e revela todas as coisas aos seus pequeninos. Que coisa maravilhosa! Você está alegre? Você está alegre por esse Deus, por ter esse Espírito da verdade no nosso meio? Eu estou muito alegre de ter esse Espírito da verdade no nosso meio. Que maravilha! Ele guia, ele orienta, ele mostra o caminho. Isso é bom demais. Olha só, vamos ver como que o Espírito Santo nos guia? Vamos ver um pouquinho? Vamos voltar lá em Lucas 2. Pega lá sua Bíblia. E assim, vamos comendo bem devagar. É uma meditação. Esse culto de quarta-feira é uma meditação na palavra. Então não é um sermão. Ainda que nós podemos ter sermões aí, né, em algumas quarta-feiras. Mas é uma meditação naquilo que o profeta nos pregou. Vai lá, Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo 21. Evangelho de São Lucas, capítulo 2, no verso 21. Procurem aí. Nós estamos meditando
nesse parágrafo 34, não há outra maneira de se saber o que é a verdade. Não dá para cultura, nem experiência de seminário. Você só vai conseguir pelo Espírito Santo. Ele lhes mostrará as coisas que estão por vir. Ele mostra, ele guia, ele orienta, ele revela. É o Espírito Santo. Então vamos ler aí, Lucas 2. Nós já vimos que o que é espiritual discerne bem tudo. Discerne bem todas as coisas. E para o mundo, as coisas de uma pessoa espiritual para o mundo, ele é louco. Paulo diz, é loucura para o mundo. A verdade de Deus é loucura para o mundo. Lucas 2, 21. Fala da circuncisão de Jesus, né? Jesus sendo apresentado no templo. É isso que está falando. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumpriu-se os dias da purificação segundo a lei de Moisés, e o levaram a Jerusalém para apresentarem ao Senhor. Jesus cumpriu toda a lei, irmãos. Jesus não deixou nada, não ficou devendo nada. Nada, nada, nada. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. E para darem a oferta segundo disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Ei, irmão, isso aqui é tão grande. Sabe, essa oferta era oferta para quem era pobre. Jesus, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, feito carne, o menino, Jesus menino, Jesus chorando, Jesus sendo amamentado, Jesus. Onde isso nos coloca, irmãos? Vamos trazer para os nossos dias, vamos trazer para a nossa posição. Esse Espírito da verdade nos torna humilde. O Espírito da verdade não vai fazer você ser um arrogante. O Espírito Santo não faz você ser um arrogante, um bruto. E às vezes com justificativa, sou humano, eu sou humano, com brutalidade, com grosseria. O Espírito Santo é dócil, é amoroso. Esse é o Espírito Santo. E já começou desde o nascimento, em simplicidade. 2 rolinhas, um par de rolas ou 2 pombinhos. Se você pegar a referência, você vai ver lá onde vai dar a sua referência. Se você quiser anotar aí, nós não vamos ler, tá bom? Senão não dá tempo, né? Mas anote aí para você ler depois na sua casa. É Levíticos. Anota aí para você ler. Levíticos 12, versículo 2, fala sobre essa oferta. 2, 6 e 8. Levíticos, lá no Antigo Testamento, o livro de Levíticos, capítulo 12, versículo 2, 6 e 8. Depois você lê na sua casa. Como esse Deus em humildade vem. Esse Espírito desce, irmãos, sobre o Cordeiro. Nós vimos no culto passado sobre direitos, razões. Nós não vamos voltar. Mas pense nisso enquanto nós seguimos. Versículo 25. Simeão e Ana. Olha como que o Espírito Santo guia. Olha como que o Espírito Santo conduz a coisa. Olha só. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Olha só. O Espírito Santo, vamos comer devagar, ó. O Espírito Santo estava sobre ele. E lhe fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo Senhor. Olha só, o Espírito Santo é revelador. Ele revela. Se você hoje pode ver o profeta, a mensagem do profeta, como nós estamos vendo hoje, é porque o Espírito Santo te revelou. Não te revelou a letra. Muitos são revelados na letra da mensagem. Não no espírito da verdade, mas na letra. É preso na letra da mensagem, mas não no espírito da mensagem. Quando você está no espírito da mensagem, irmãos,
Deus te mostra. Deus te mostra o que está para acontecer. O maior acontecimento já revelado para nós, sabe qual que é? Qual é o maior acontecimento já revelado para nós? É o arrebatamento. É a volta do Senhor Jesus Cristo, que vai nos levar, vai nos tirar desse hospital para pestilentos e vamos para a glória celestial. Olha só, Simeão era um homem justo, temente a Deus. O Espírito Santo tinha revelado que ele não iria morrer se antes ele ver o Salvador, o Cristo. Irmãos, e nós? Deus, isso é muito bom. E pelo Espírito foi ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo a lei. Olha o Espírito Santo guiando. Olha a ação do Espírito Santo na mão de Simeão, e na direção de Simeão e de Ana. Olha o Espírito Santo os dirigindo, os guiando. Como isto é grande, irmãos. Como o Espírito Santo vai guiar uma pessoa que não é temente? Como o Espírito Santo vai guiar alguém que só acusa? Como o Espírito Santo vai guiar alguém arrogante? Não tem como. Mas por mais simples que nós somos, irmãos, por mais fraco que nós somos, nós não somos nada. Nós lemos aqui, nós vamos chegar daqui a pouquinho. Nós não somos nada, mas Ele é tudo em nós. Qual que é a nossa atitude para sermos guiados pelo Espírito Santo? Humildade. Ele então, versículo 28, ele então tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os teus servos. Vamos pular lá para o 34. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E depois vocês podem continuar lendo. Olha só, olha o homem que o Espírito Santo guiou, um homem temente a Deus, na verdadeira fé, no amor, no temor de Deus. É isso, irmãos. É isso que nós devemos buscar. É esse amor, é esse temor. Ah, mas eu quero ver os milagres de Deus. Ah, eu quero ver Deus fazer as coisas. Quer ver que é a maior coisa que Deus já fez? Que é te mostrar, te revelar esta mensagem. Quer te dar esse Espírito da verdade que te consola. O Espírito Santo como Consolador, nós vamos ver. O Espírito Santo como Consolador, o Espírito Santo como Revelador, o Espírito Santo trazendo as palavras, trazendo a palavra para nós. Como isso é bom, como isso nos anima. Numa hora de tanta confusão, onde a ciência tem se multiplicado, mas os homens não sabem o que fazer com tanta coisa. Deus vem através de uma mensagem simples, humilde, como foi lá no início, com um bebezinho, Deus bebê, Deus mamando, Deus chorando, Deus sendo acalentado. E nós, irmãos, e nós, qual é a nossa posição? Tira essa arrogância, tira esse peito inchado, tira isso. Senão você não vai ser guiado. Você pode até ir na igreja. Você pode até fazer tudo que a religião manda fazer. Mas você não será guiado. Uma ovelha, ela é guiada. Ela deixa ser guiada. Graças a Deus. Vamos prosseguir aí. Essa foi só a meditação no parágrafo 34. Agora vamos seguir mais um pouquinho aí no parágrafo 35. Olha que coisa grande que tem no parágrafo 35 também. Olha o que o profeta diz.
Olha só, não vou ler todo o parágrafo, uma parte do parágrafo só, tá? Ele se torna você para que você possa se tornar ele. Marque isso. Pinta aí na sua mensagem. Ele se torna você para que você possa se tornar ele. Ele tomou o meu lugar. Ele tomou o seu lugar na cruz do Calvário. Irmão, Jesus Cristo já perdoou os seus pecados. Não deixe o diabo mentir para você. Ele não só te perdoou uma vez lá na cruz do Calvário, ele continua te perdoando, ele te redimiu. Ele pagou o preço definitivo da nossa salvação. Como isso é grande, Senhor. Ele pagou o preço definitivo da minha, da sua salvação. Por que se preocupar com mais alguma coisa? Por que ficar tão agitado, com a mente tão pesada? O que nós mais vemos é pessoas agitadas, com a mente pesada. Mas quando você olha para isso, ele se torna você para que você possa se tornar. Ele tomou o seu lugar. Quando você chora, ele sabe o que é chorar, porque ele também chorou. Quando você fica triste, ele sabe o que é tristeza, porque ele também se entristeceu. Mamãe, quando você está preocupada com alguma coisa, ele sabe o que é preocupação, porque ele também se preocupou. Quando você está enfermo, ele sabe o que é uma enfermidade. O profeta diz que ele sentou e teve dor de cabeça. Ele fala isso nas 7 eras da igreja. Isso é muito grande. Ele sabe o que você passa. Ele sabe da sua angústia, ele sabe da sua dor, ele te conhece. Ele conhece a sua estrutura, ele sabe os seus limites. Confia nele, nós vamos chegar mais adiante lá no parágrafo. Confia nele. Deixa ele falar, deixa ele guiar. Tire as mãos do volante. Do volante da sua vida, tira essa mão e deixa ele falar, deixa ele guiar, ele sabe exatamente o que você está passando. Fala com ele. Lembra daquele hino? Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Não tem coisa melhor do que orar a Deus. Conta para ele a sua aflição, a sua angústia. Ele sabe aquilo que nós estamos passando, que você está passando. E ele está pronto para agir, pronto para entrar ao nosso favor. Tire as acusações da sua mente e deixe o Espírito Santo entrar no seu coração como um consolador, como um libertador, como um ajudador. E ele se torna para que você possa se tornar ele. Como que eu me torno, pastor Ezequias? Como eu me torno ele? Sabe como você se torna ele, irmão? Sabe como você se torna ele, irmã? Você se torna ele quando você recebe o Espírito Santo. Quando você recebe o Espírito Santo, você se torna ele. É Deus andando na terra, é Deus em 2 pés. É Deus falando, é Deus conversando, é Deus chegando no ambiente, é Deus indo trabalhar, é Deus indo estudar, é Deus, porque agora é Ele em nós. Aquele Espírito se derramou lá no Pentecostes, aquele Espírito se derramou e caiu e entrou em nós. Oh, Jesus, obrigado, Senhor, eu posso. Eu me torno ele. Como? Porque eu tenho o Espírito dele. Não nessa carne. Não é nessa carne aqui não, irmãos. Não é. Eu me torno ele porque eu tenho esse Espírito Santo sobre mim. E você também, se você não tem, busque o Espírito Santo, busque o selo do Espírito Santo. Você tem que ser selado nesta mensagem, selado nessa fé, ainda que você fraqueje pelo lado de fora, ainda que você se sinta oprimido do lado de fora, mas você tem uma âncora do lado de dentro, e essa âncora chama Senhor Jesus Cristo. É Ele que te ampara, Ele que te sustenta.
Ele se torna você, conhece suas dores, conhece suas dificuldades, para que você possa se tornar Ele. E como eu me torno Ele? Me enchendo do Espírito Santo. Como Simeão, como Ana, que estavam esperando na promessa de Deus. Deus já tinha revelado. Quando Deus revela, irmãos, quando Deus mostra, aquilo traz uma confiança. Não importa quanto tempo Simeão teve que esperar. Quanto tempo? Não fala a Bíblia quanto tempo ele teve que esperar. Mas ele esperou, Ana esperou. Quando o Espírito Santo nos revela, a gente espera. A gente sabe que Ele é poderoso para cumprir aquilo que Ele prometeu. Irmãos, igreja, Deus vem nos buscar. O nosso consolo é o arrebatamento. O nosso consolo é a volta para o lar. Esse é o nosso consolo. É nisso que nós estamos segurados. Voltar para o lar foi revelado. E nós ficamos esperando como Simeão, como Ana. Mas agora nós temos os detalhes de tudo. Deus enviou o seu profeta, deixando para nós os detalhes. Oh Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Como a sua mensagem é maravilhosa. Eu quero ser guiado, Senhor. Você quer dizer agora? Quer dizer comigo? Senhor, eu quero ser guiado, eu quero ser guiada. Me ajuda, Senhor, a ser guiado por Ti. É isto que eu quero, Senhor, é ser guiado pelo Teu Espírito da verdade. E vamos prosseguir aqui, meus irmãos, ainda no parágrafo 35, o profeta diz assim, Ele se torna você para que você possa se tornar Ele. Isso está acima do entendimento. Não há como explicar, nem tente. Não tente explicar o sobrenatural. Tem gente que tenta explicar o sobrenatural. Não tem como explicar o sobrenatural. Não tem como explicar a revelação, irmãos. Entenda isso. Não tem como. A gente mostra a verdade, mas quem revela a verdade é o Espírito Santo. Você está evangelizando? Você é evangelista, está evangelizando, falando da mensagem para o seu filho ou para uma vizinha? Você fala a verdade, você mostra a verdade, mas quem revela a verdade é o Espírito Santo individualmente no coração daquela pessoa. Não tem de explicar a revelação. Não tem de explicar por que você crê, o filho não crê. Eu já vi tanta gente assim, tanta família às vezes, meu filho, minha filha, ore por ele, irmãos. O que Deus, tudo que você amou aqui nessa terra, Deus vai te dar, Deus vai entregar, descansa. Deus vai te dar o seu filho, Deus vai te dar a sua filha. Confia nisso. De todo o seu coração, de toda a sua alma. Confia nisso que eu estou dizendo. Deus vai te dar. Deus tem a hora, Ele tem o tempo e o modo de trabalhar. E Ele vai trabalhar e Ele vai dar a você. Não se preocupe. Tire essa preocupação. Mas Ele não consegue ver, Ele não consegue enxergar. Eu sei, é difícil. Mas o sobrenatural não se explica. Você mostra a verdade. Mas quem revela a verdade é o Espírito Santo. Não tem como. O profeta diz, apenas aceite-o. Ele falou e isso estabelece tudo. Oh, que gostoso. Apenas diga que está certo e creia, como a irmã Hatmuser. A gente volta no culto de domingo de manhã, na escola dominical de domingo de manhã. A irmã Hatmuser. Eu creio, Senhor. Eu creio, isto é a verdade, irmãos. Ela não estava falando aquilo da boca para fora, ela estava falando aquilo com a revelação da alma dela. Eu creio, Senhor, se agora você assentado aí, ouvindo este culto, ouvindo esta palavra que Deus enviou do céu através do seu profeta, você disser, eu creio, Senhor, meu filho volta, a minha filha volta, eu creio, Senhor, Deus te dá isso. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus te dá isso agora para você, se você estiver nesse espírito que eu estou dizendo, nesse espírito que eu estou falando. Deus te entrega isso. Deus te dá. Amém? Você crê assim? Apenas diga que está certo. Apenas aceite. Aceite Ele. Oh, irmãos, como isso é maravilhoso. Temos que aprender, irmãos, a aceitar o que é bom.
e não ter medo de receber o que vem de Deus. Aceite-o. Olha o que o profeta diz. Apenas aceite-o. Tem gente que tem medo de receber aquilo que Deus dá. Deus dá uma bênção, Deus dá algo especial, e a pessoa fica com medo. Fica que nem Pedro, os discípulos, melhor dizendo, quando estavam no barco. O profeta diz que eles estavam com medo daquilo que poderia ajudá-los. Olha que grande. Será que nesta noite você também não está com medo daquilo que Deus pode fazer para você? Não quer você fazer uma rendição total a Ele nesta noite? Senhor, eu estou aqui, eu quero ser a tua ovelha, Senhor. Muda esta minha natureza difícil, ó Pai. Tem coisas, ó Deus, em mim que eu não posso mudar, mas o Senhor pode controlar. Eu sei que eu não vou conseguir mudar estas coisas em mim, ó Pai, mas o Senhor pode controlar. Controla os meus medos, Senhor. Controla as minhas ansiedades. Controla as minhas perturbações, ó Deus. Eu só quero te servir a minha família. Eu quero ser fiel a ti, Senhor. Me ajuda, é isso. Aceita as coisas boas que Deus tem para você. Deus tem libertação. Deus tem cura divina. Deus tem vida eterna. Deus tem amor. Deus tem libertação. Deus tem paz de espírito, mas você tem que aceitar isso na base da palavra. Eu aceito, Senhor. O Senhor falou isso. Isso estabelece tudo. É isso que o profeta está falando aqui. Parágrafo 35. Isso estabelece tudo. Simeão e Ana aceitaram a revelação de Deus, esperaram o tempo de Deus e puderam ver a simplicidade de Deus. Receberam a revelação de Deus. Que grande! Receberam a revelação de Deus, esperaram em Deus e receberam e viram a simplicidade de Deus. Receberam, esperaram e viram a simplicidade de Deus. Não é em coisas grandes, irmãos. Não é em coisas fantasiosas. É na pura simplicidade de uma mensagem transmitida como essa. Com simples palavras, mas ungidas pelo Espírito Santo. Não pelo Espírito no mundo, não pelas coisas do mundo, mas ungido com o Espírito Santo. E você entra nessa atmosfera celestial e você aceita isso de Deus. É o presente que Deus te dá. Quando você recebe um presente, você vai olhar lá o remetente. Se for do diabo, você devolve. Mas se é de Deus, você aceita. Muitas pessoas deixam, quando chegar no céu, vai ter uma surpresa. Mas tudo isso era meu, Senhor. Era tudo meu. Era tudo meu, Senhor, tudo seu. Tudo dons que eu mandei, tudo presente que eu mandei, tudo bênção que eu mandei, você devolveu. Você devolve aquilo que é do diabo. Você devolve aquilo que não é de Deus. Mas o que é de Deus você aceita, não tenha medo. Mas parece muito para mim. Sim. É Deus em simplicidade abençoando os seus filhos. Mas aceite aquilo que é de Deus. Amém? Nós vamos para o parágrafo 38, para nós finalizarmos aqui com a meditação no parágrafo 38. Olha só o que diz o parágrafo 38. Para que estou dizendo isso? O parágrafo 38 fecha essa meditação de Ana, de Simeão, de ser guiado pelo Espírito, que o homem de Deus tem o Espírito de Deus e não o Espírito do mundo, e o que é espiritual discerne bem todas as coisas, que o homem de Deus ele é temente a Deus na verdadeira fé, no amor, ele tem temor não é medo, é respeito a Deus, às coisas de Deus e a seus filhos também. Temor é respeito a Deus, às coisas de Deus e aos filhos de Deus também. Então vamos fechar aqui essa meditação com o parágrafo 38, olha só. Para que estou dizendo isso? Veja, eu coloquei todos nós como poeira vulcânica, lá no começo ele falando, né? Ele estava conversando com o irmão. Como poeira vulcânica. Mas esta é a promessa da palavra de Deus. Como isso deve nos descansar. Esta é a promessa da palavra de Deus. Não a minha promessa,
Mais adiante ele vai falar: não a minha promessa, não a sua promessa. A minha promessa pode falhar, a minha palavra como homem pode falar. Eu posso combinar uma coisa com vocês aí da igreja ou com algum irmão e eu falhar: irmão, não vai dar, não deu, não vou conseguir. Isso é o homem, ainda que você faz de tudo para aquilo ser cumprido. Você dá a sua palavra, você cumpre aquilo. Mas, irmãos, nós não conseguimos cumprir tudo aquilo que nós até queremos e nos esforçamos para cumprir. Mas Deus pode. Confia nele, ele pode. E olha o que o profeta fala: portanto, não posso ter confiança em mim mesmo. Em mim mesmo, você pode dizer. Eu não consigo ter confiança, mas eu confio nele. Irmãos, quando você guarda isso no seu coração, quando você confia em você, você falha. O seu maior inimigo é você mesmo, diz o profeta. Não confie em você mesmo. É a fórmula para o fracasso. Quando você fala assim, eu consigo. De uma forma humana. Tem duas formas de ver isso. Eu consigo. Vai dar certo. Davi. Davi não foi como uma forma humana. Ele não foi lá, eu vou enfrentar esse gigante. Quem está desafiando? Quem está desafiando esse gigante aí? Eu encaro ele. Eu não tenho medo de gigante, não. Não tenho medo de homem nenhum, não. Eu vou lá encarar esse gigante de uma maneira humana. Não. Ele olhou lá. Aquele espírito da verdade, aquele espírito de Deus veio sobre Davi. Quem é este incircunciso filisteu que ousa desafiar o exército do Deus vivo? Não era Davi. Davi tinha experiência com Deus, ele tinha essa experiência com esse espírito da verdade. Quando ele foi diante de Saul, se recordam? Quando ele foi diante de Saul, Saul tentou colocar a armadura sobre ele, colocar todas as coisas sobre ele, as armaduras. Eu não posso andar com isso, eu não consigo, tira isso de mim, mas você é um menino. Não, deixa eu te contar. Estava eu, teu servo lá, ele falando para Saul, estava eu, teu servo lá, apacentando as ovelhas do meu pai, quando de repente veio um leão, de repente veio um urso, e Deus me livrou do leão e do urso. Irmãos, um homem com experiência com Deus, porque andava com Deus, temente a Deus, guiado por Deus. Davi não foi enfrentar aquilo com emoção. Não confunde também. Outra coisa que engana é você confiar em você mesmo porque você está emocionado, não ungido. Tem diferença entre estar emocionado e estar ungido. É claro, o Espírito Santo usa todos os nossos sentidos. Quando você está cheio do Espírito Santo, ele te domina. Ele domina o seu espírito, ele domina os sentidos do seu corpo, do seu espírito, está assentado no seu trono. Mas às vezes nós confundimos. Nós estamos emocionados e não ungidos. Davi não estava emocionado, empolgado. Eu vou enfrentar ele. Agora eu estou empolgado, eu vou lá. E um fogo de palha. Depois murchou tudo, não deu em nada. Não dá em nada. Não. Ele estava ungido pelo Espírito de Deus. Ele estava ungido com o Espírito Santo. Ele não estava confiando em si mesmo, mas ele estava confiando naquele Deus que ele tinha comunhão, naquele Deus que ele estava esperando, naquele Deus que ele amava. Assim como Simeão, assim como Ana, anos depois, ia ter a mesma experiência. E muitos tiveram, Moisés e outros tiveram a mesma experiência. Irmão, guarda isso no seu coração. Não confie em si mesmo. Parágrafo 38. Você não pode confiar em si mesmo, mas juntos podemos ter confiança naquele que nos tomou, que nos escolheu, que nos predestinou. O Espírito Santo tem nos tomado. Nós devemos ter confiança nele. E quando colocamos nossa confiança nele, os resultados chegam. Davi colocou a confiança em Deus e o resultado chegou. Como que se prova que Davi não estava emocionado, mas estava ungido? Pelos resultados. A nossa fé não é fruto de uma emoção.
A nossa fé é fruto de uma revelação da palavra de Deus, aonde estamos firmados. Graças a Deus, você foi abençoado? Você está alegre nesta noite? Você foi abençoado pela palavra do Senhor? Estão? Então, glorifica um pouco ao Senhor Jesus Cristo, vai? Fica de pé, fiquem de pé e glorifica a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua unção, pelo teu Espírito, que mais uma vez derramou esta porção no nosso meio, Senhor. Como nós estamos agradecidos por esta meditação. Quantas lições nós levamos do teu Espírito Santo. Ó Deus maravilhoso, nós acabamos de nos assentar também em pastos verdejantes e podemos ouvir da tua palavra, ouvir da tua voz nos nossos ouvidos, nos ensinando nesta noite. Abençoa o teu povo, Senhor. Abençoa a todos que irão ouvir esta pregação também. Que o Senhor possa abençoá-los e guardá-los no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Porque o Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livra dos males desta noite e nos guarde para a hora da sua aparição. Eu sou feliz com Jesus. Palma para o Senhor Jesus Cristo. Deus vos abençoe, meus irmãos. É com você, irmão Ademilson Castro. Encerra aí. Deus os abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. E até a próxima quarta-feira, se Deus assim nos permitir. Amém, Senhor Jesus. Nas asas de uma